Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Feliz sábado para você que está aqui conectado com a gente para recapitular mais uma vez a lição dessa semana. A gente está muito feliz, você é o nosso convidado, a nossa convidada, e eu já queria deixar um pedido para você. Aqui toda semana a gente tem sempre um material novo para te ajudar nessa jornada cristã, esse alimento espiritual, e nós estamos estudando um trimestre com um tema muito importante. Nós estamos estudando crescendo em relacionamento com Deus. Como que está teu relacionamento com Deus? Aqui a gente tem lições incríveis e dentro desse trimestre são 13 lições. Hoje nós vamos estudar a 10ª lição. E se você não acompanhou, não viu as últimas lições, aqui no vídeo mesmo você vai ter link para poder encontrar. Na página nossa aqui do YouTube você tem toda a playlist de todos os encontros. Eu faço questão de te convidar a dar uma olhadinha. Tenho certeza que esse material vai enriquecer ainda mais a sua jornada. Já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e coloca nos comentários aí de onde você é. Queremos conhecer você. Se você quiser adquirir esse guia de estudo, você pode encontrar direto no site da cpb.com.br. Nós vamos deixar aqui para você, na descrição do vídeo também, o site da nossa igreja, a Igreja do Bosque, Igreja Adventista do Bosque dos Eucaliptos. E se você tiver algum pedido de oração, se você quiser solicitar algum pedido, nos conectar com algum pedido, nesse site da igreja tem um espaço especial onde tem uma equipe acompanhando todos os pedidos para que a gente possa orar por você, para que a gente possa de alguma forma nos unir em oração para que Deus continue atuando na sua vida. Nós temos aqui convidados mais do que especiais, estávamos conversando agora há pouco, conhecendo um pouquinho, e eu queria, para apresentar vocês, convidar o Márcio e a Valéria. Sejam muito bem-vindos a essa recapitulação. É a primeira vez de vocês, né, gravando aqui com a gente? Isso Sim? mesmo. Sim, Então, certeza. Márcio, conta pra gente, para quem não conhece, para quem está nos acompanhando, quem é o Márcio hoje? Conta pra mim. Muito bem. Boa noite a todos. Feliz sábado. Sou Márcio Cruz, tenho 54 anos, sou natural do Amazonas, de Manaus, né? Dá para perceber pelo sotaque, né? Não tem como entregar, né? Estou aqui há 1 ano e 2 meses aproximadamente, né? Por um projeto de vida, nós conseguimos, com a graça de Deus, essa mudança, né? Que legal, E Márcio. estamos aqui, né? Eu sou adventista desde os 29 anos de idade Que benção. e a gente aí tem lutado, né? Buscando a orientação de Deus, né? E, Rafael, antes de tudo, eu já queria fazer um desafio, né? Gosto disso. Para você que é do Amazonas, né? Somos representantes do Amazonas aqui, estamos numa igreja que ela é muito parecida com o perfil da última igreja que nós frequentávamos no Amazonas, né? Que legal. Da Avenida das Torres. Um abraço a todos vocês, pessoal de São Francisco, de Itacoatiara. Então a gente tem assim um carinho muito grande pelas igrejas que a gente passou, né? Nova Cidade a gente não pode esquecer também. Verdade. E a gente faz o desafio aqui. Comente qual é a igreja, você aí do Amazonas, que participa, que recebeu esse link e está aqui apreciando, né? Que legal, maravilha. Seja muito bem-vindo e Obrigado. já aproveita, ó, pega a flechinha desse link e já dispara para os seus amigos Com certeza. para que todo mundo possa receber essa mensagem grandiosa que Deus tem preparado para nós. Bom, estou aqui também, estou diante de um casal maravilhoso, então, Valéria, conta para o pessoal quem é você, para o pessoal poder te conhecer também. Bom, eu sou a esposa do Márcio, né? Nós somos casados aí há quase 25 anos. Uau, que bênção. Então, assim, estamos aí nessa caminhada. Ele é a resposta de Deus para uma pessoa que me ajudasse nessa caminhada cristã. E eu um dia sonhei morar em São Paulo, quando eu tinha 18, 19 anos. E se perdeu, mas Deus não me esqueceu. E eu estou aqui numa igreja maravilhosa que nós amamos, fomos muito bem acolhidos aqui. Então, assim, só bênção, só temos que agradecer a Deus por tudo que Deus tem nos proporcionado. Amém, amém. Seja bem-vindo. Bom, para a gente começar, como vamos abrir a palavra, eu vou pedir para você ora para a gente, mas por favor. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de abrir a tua palavra, de solicitar que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo, Senhor. Nós sabemos que
Não somos dignos da tua misericórdia, das tuas maravilhas, mas nós aceitamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem prazer em estar conosco. No nome de Jesus, pedimos a orientação do Espírito Santo. Amém. Amém, Pai. Bom, o tema dessa semana é arrependimento e perdão. E que lição maravilhosa, né? Maravilhosa. A gente tem dentro do estudo dessa semana, um tema central do Evangelho, que é o arrependimento e o perdão de Deus. A Bíblia nos mostra que o perdão, ele nos afasta, ele traz uma separação de Deus, esse distanciamento. E se a gente está falando de crescer em relacionamento, a gente precisa entender como lidar com esse tema tão importante e que faz parte do nosso dia a dia. Então, ao longo da lição, nós vamos ver o que o arrependimento verdadeiro nos gera e como nós podemos crescer, né, através do Espírito Santo, quando nós realmente nos deparamos com essa graça que Cristo nos dá. Para a gente começar, todo o tema, toda a lição, a gente sempre tem um verso para memorizar. Esse verso do tema dessa lição está em 1 João, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 9. Então, se você tiver a tua Bíblia aí, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E sabe o que é o mais interessante? Se a gente continuar no verso seguinte, ele fala que todos nós pecamos. E aquele que é o versículo 10, né? Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Então, acho que a primeira grande lição que nós temos aqui é que todos nós pecamos. Todos nós fomos... todos nós assumimos uma natureza pecaminosa e, diante disso, a gente precisa começar a entender como que esse pecado, que geralmente não começa numa grande rebelião, o pecado na nossa vida, muitas vezes, ele se manifesta em pequenas distrações. Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente vai criando, às vezes, alguns pecados de estimação, vai trazendo algumas justificativas para alguns comportamentos, e isso vai nos afastando da presença de Deus. Então, para a gente conseguir recapitular bem a lição, eu queria separar em 3 grandes pilares. O primeiro pilar é esse reconhecimento que a gente precisa ter, que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. E que quando eu aceito a minha natureza como pecador, eu entendo que este meu pecado me afasta de Deus, a partir daqui eu começo a poder fazer decisões diferentes para ter uma vida mais próxima com Deus. Então, na lição, a gente tem de uma maneira muito clara, na lição, que ele mostra de forma prática que quando alguém está tão ocupado com as tarefas, assim como Marta estava ocupada ali nas tarefas de casa, enquanto Maria decidiu estar ali aos pés de Cristo, e aí vem a advertência de Cristo dizendo, olha, você está tão preocupada, mas você está esquecendo o mais importante. Então, essas distrações, essa nossa correria, essa nossa rotina, muitas vezes é o pilar principal que nos afasta da presença de Deus e nos abre muitas vezes para ter uma vida mais entregue ao pecado. Então, primeira coisa, para a gente começar a entender um pouco a lição, Márcio, eu queria perguntar para você, qual que é a diferença entre eu me sentir culpado pelas consequências, porque quando nós erramos, quando nós pecamos, a consequência é inevitável. Então, qual que é essa diferença entre sentir culpa pela consequência do pecado versus eu experimentar verdadeiramente um arrependimento que é produzido ali muitas vezes pelo Espírito Santo? Como que isso na prática funciona? Bom, são sensações semelhantes, mas com uma diferença assim, muito grande, né? A culpa, ela vai gerar um sofrimento. E a reação que a gente tem diante da culpa é que vai definir se nós realmente estamos sentindo o peso por causa da consequência ou se a gente está entristecido por conta do que a gente fez de errado, né? E viver isso na prática é difícil porque a gente precisa reconhecer que está errado. A gente precisa reconhecer que precisa mudar. E
E a culpa do remorso, ela vai trazer uma consequência desagradável, né, que pode ser, inclusive, até morte, como foi o caso de Judas. Mas quando essa culpa nos traz o genuíno arrependimento, vai nos trazer transformação. Perfeito. Pedro, ele sentiu essa dor da culpa, mas quando ele teve a oportunidade de reencontrar Jesus, ele se humilhou a ponto de dizer: Senhor, tu sabe todas as coisas. Jesus tinha perguntado 3 vezes, né, se amava Pedro, e disse que tinha que apacentar suas ovelhas. E Pedro, depois desse encontro, ele passou a ser esse que apacentava as ovelhas de Deus. Ele deixou de ser aquela pessoa explosiva, aquela pessoa impetuosa, para viver uma vida de humilhação, uma vida de, puxa vida, eu fiz errado, mas agora eu vou agarrar a oportunidade de refazer, de não mais negar a Cristo. Agora eu vou anunciar a Cristo. Ou seja, olha só como é sutil, né? Se eu simplesmente me apego à culpa, eu corro o risco de me afastar ainda mais de Deus, porque Exatamente. eu não me sinto digno, eu acho que eu nunca mais vou mudar, e aí eu deixo de olhar para o convite que Cristo nos faz para se aproximar do jeito que a gente está mesmo, aceitando as nossas imperfeições e a partir dali viver a experiência do arrependimento. Exato. E do perdão, né? E essa foi a grande diferença, talvez, de Judas para Pedro, né? E a gente vê como a mudança ela pressupõe um comportamento que vai gerar frutos, né? Hoje em dia, as pessoas olham muito para o exemplo deixado pelos discípulos. As pessoas vão olhar muito para a gente, o exemplo que a gente deixa, né? E a salvação, ela tem a ver com essa mudança de caráter e o legado que a gente vai deixar. Perfeito. E, diante disso, o problema muitas vezes é que a gente começa a tentar justificar as nossas atitudes, minimizando talvez o erro, até para não sentir tanto o peso da culpa. E muitas vezes a gente vai transferindo a responsabilidade, não, mas o outro, né, não sou eu o culpado, eu só fiz isso porque o outro. Então, e a gente começa a se distanciar cada vez mais de Deus. Valéria, na tua visão, como que nós podemos, de maneira muito prática, identificar no nosso dia a dia aquilo que tem enfraquecido a nossa comunhão e, consequentemente, criando esse distanciamento de Deus que vai nos levar para uma vida mais pecaminosa? Para você ver, né? As coisas, elas são sutis. O pecado, ele é sutil. Ele vai chegando devagar. Não é uma coisa de uma hora para outra, sabe? A questão toda é essa. São as sutilezas da vida. Nessa correria que nós temos, nessa correria do dia a dia que todos nós temos, quando a gente começa a levantar e a primeira coisa que a gente faz, olhar para o celular e tudo mais, sem antes pedir orientação divina. Nós temos infelizmente, muitas vezes esse erro. E é algo muito sutil, porque é uma coisa muito pessoal. São pequenas coisas pessoais que a gente vai pontuando e vai nos afastando de Deus. Entendeu? Depois a gente vai negligenciando o quê? Ao estudo da Bíblia. Ah, não, hoje não deu, talvez mais tarde, no final da noite, e as coisas vão se estendendo, entendeu? Isso vai fazendo com que a gente vá sutilmente se distanciando de Deus. Sem muitas vezes perceber, né? Sem perceber. Quando você menos pensa, já foi. Já não quero mais ir nem para a igreja. Eu já começo a ver os defeitos dos irmãos. É o pastor que não sabe fazer. A gente esquece que a igreja somos nós. Se a igreja está fraca, se as coisas não estão acontecendo, o que eu estou fazendo para melhorar isso? E isso não começa dentro da igreja. Isso começa dentro de casa. Isso que vai nos distanciando. O que nós não podemos é esquecer que o cair é humano, mas o levantar é divino. Perfeito. Sabe? Isso aí nós não podemos perder de vista. De perseverar. Não, poxa,
essa semana não deu, mas agora eu vou. É aquela questão do arrependimento, porque o arrependimento é o quê? É uma ação, é uma atitude que você vai tomar. Agora eu me arrependi, mas eu vou mudar toda essa realidade. Agora eu vou começar a orar, vou começar a ler a minha Bíblia, e isso vai ser assim sempre. Porque, infelizmente, vivemos nesse mundo de pecado. E o inimigo, ele não está de brincadeira. Ele quer justamente colocar mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, e assim, para nos distanciarmos de Deus. Eu costumo dizer que o inimigo, ele não precisa que a gente olhe para ele só precisa que a gente pare de olhar para Cristo. Bem assim. Exato. E aí, se ele conseguir fazer com que a gente pare de olhar para Cristo, a gente já deixou, né, o caminho correto e já caiu na cilada, né? Então, é no detalhe, é o que você falou. Detalhe. Acordo, já pego o telefone, já começo a me alimentar de rede social, já começo no meu dia a dia, e aí eu tenho tempo para fazer tantas coisas, mas não tenho tempo para orar, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para comungar na presença dos irmãos, e aí o que acontece? Quando vê, a rotina engole e a gente vai criando esse distanciamento, né? Depois que a gente entende, e a lição nos traz isso de maneira muito clara, depois que a gente entende que a primeira coisa é a gente assumir que o pecado ele nos distancia, é nos detalhes, eu preciso estar atento, e precisa ser um arrependimento profundo e real. O segundo grande tópico aqui que eu queria tratar junto com vocês da lição é o seguinte: a Bíblia ela deixa muito clara que o arrependimento não é só uma emoção em si, né? Ela é uma mudança de direção. De atitude. Porque se eu tenho um sentimento de arrependimento, mas que esse sentimento não proporciona nenhum tipo de mudança, talvez esse sentimento está muito mais pela culpa do que pelo arrependimento, que foi o que nós conversamos agora há pouco. E quando a gente olha para João Batista, quando a gente olha para o ministério de Jesus, e a própria lição nos traz isso, ambos começaram os seus ministérios com o mesmo chamado: arrependam-se. Ou seja, isso mostra que ninguém experimenta o reino de Deus sem antes passar pela experiência do arrependimento verdadeiro, do receber o perdão. Só que a gente entra num dilema, porque ao mesmo tempo que a palavra nos traz para olhar para nós como pecadores, e a gente precisa ter humildade para aceitar essa posição de pecador, né? Muitas vezes o ego nos atrapalha nessa leitura. O mundo incentiva a autossuficiência. Eu não preciso, porque eu não preciso mudar, está tudo comigo, eu sou o responsável pela minha felicidade, eu sou o responsável pelo meu sucesso. E aí a gente entra, ou seja, numa controvérsia que muitas vezes nos atrapalha em entender o nosso papel. Por isso eu queria entender com vocês agora sobre aquilo que a lição nos traz, como que a gente pode entender esse arrependimento genuíno como o principal elemento, talvez, para nos colocar num processo de mudança. Então, Valéria, por que o verdadeiro arrependimento, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, aquele que realmente me coloca numa posição de pecador sincero, ele vai além do remorso e ele necessariamente produz essa mudança? Por que isso acontece na tua visão? Na minha visão, o que acontece? Primeiro eu tenho que ter a consciência. Sabe a pessoa que é viciada? Ela, primeiro, para ter a cura, ela tem que ter a consciência. Eu tenho a consciência de que eu preciso de ajuda. Sabe? A primeira coisa que eu preciso entender é isso. É que eu preciso da ajuda. É ter essa consciência do meu erro. É a primeira atitude que a gente precisa tomar. Eu errei. Aí já começa a vir a cura. Tá, agora o que eu posso fazer para mudar esse erro? Essa atitude que eu fiz errada? Vou ficar sofrendo com aquela dor? Ou eu vou fazer alguma coisa para mudar essa situação? Sabe? E hoje a gente tem uma outra situação bem mais profunda do que você possa imaginar e que a gente tem percebido que é muito, muito, muito presente: as redes sociais. É comum você entrar numa rede social, tem sempre um psicólogo, um psiquiatra falando e dando solução para tudo. De forma, às vezes, muitas vezes mundana, que tudo aquilo que você falou, tudo está dentro de mim, eu sou dona de mim, se tu age, eu reajo, eu não posso
Você está entendendo? A verdade é relativa. Você vai sempre contramão do mundo, daquilo que as pessoas estão pensando. Se nós formos pegar o que Cristo deixou para que nós façamos, nós estamos contramão do mundo. Parece que nada daquilo que Cristo colocou aqui, a gente vai conseguir fazer, e quando faz, muito bobo, é muito difícil, é muito complicado, não é assim. Sabe? Então, isso aí também tem permeado o mundo cristão e tem confundido muito as coisas. Então, são coisas completamente diferentes. Essa autossuficiência que eu tenho que ter é em Cristo. É claro que eu não vou também deixar que todo mundo chegue e faça o que quiser comigo, né? Eu também tenho que deixar isso bem claro. Eu não posso incentivar que as pessoas se abaixem e deixem que todo mundo passe por cima. Não é bem assim. Mas eu não posso perder o meu foco de Cristo, pensar como Cristo agiria. Perfeito. Sabe? Perfeito. E olha que interessante. A gente tem muitas vezes a imagem de que no momento em que o cristão ele se converte e aí ele inicia um estudo, entende a importância do batismo e toma a decisão pelo batismo, ele quase que automaticamente mudou de vida, se transformou e a partir de agora não pode errar mais. E muitas vezes isso dentro da própria família acaba sendo um julgamento. Ué, mas você não é cristão agora? Você não é, né? E como assim você está fazendo isso? Então, como se fosse perfeito a partir de então, né? Exato, como se fosse instantâneo. Então, acho que o primeiro grande entendimento é que o processo de transformação é um processo diário. Sempre. Todos os dias eu me arrependo, todos os dias eu me coloco diante de Deus e todos os dias eu permito que, através do Espírito Santo, Deus possa curar em mim, no meu coração. Cristo pode ir curando no meu coração aquilo que me inclina para o pecado, e é o que o Paulo diz. Nós temos a natureza mundana e nós temos a natureza carnal e a espiritual. E eu preciso alimentar uma natureza espiritual para que ela sobreponha sobre a carnal. Mas eu continuo vivendo, né, com as duas dentro de mim até que Cristo possa voltar e nos revestir. Então, esse entendimento de que há um processo, ele é muito importante para que nós, como cristãos, possamos entender que quando erramos, faz parte da caminhada. Nós precisamos sim lutar contra isso, mas o cair é humano, mas o levantar é divino. Aceitar, então, essa graça que nós recebemos para que isso não me deixe no chão, né? Para que eu consiga levantar. Que eu desista, eu não posso desistir. Não posso desistir. Mas aí eu lembro de um ponto, Márcio, muito interessante, que uma vez eu estava fazendo um trabalho social num presídio aqui da região, na cidade de Tremembé. E aí era um trabalho social, a gente estava fazendo uma evangelização ali com os presidiários na época. E um policial chegou perto de mim, assim, bem intrigado com a situação, e fez um primeiro comentário que foi: por que vocês gastam tanta energia com esse povo aqui que não quer saber de nada, não se arrepende, né? Isso é tempo perdido e tal. E eu vi que ele estava bem angustiado com aquilo. E eu lembro que a minha resposta para ele foi que a única diferença entre nós e eles é que o pecado deles é público e o nosso muitas vezes não, né? Mas todos nós pecamos. A Bíblia fala, todos nós pecamos, né? Sim. Senão a gente está chamando Deus de mentiroso. É verdade. Mas ele fez uma segunda pergunta, que aí eu queria te devolver essa pergunta, Márcio, que é o seguinte. E ele virou para mim e falou assim: tá legal, mas como que você sabe, qual que é a atitude prática que você consegue enxergar que eles verdadeiramente estão se arrependendo? Porque você está vindo aqui, está trazendo a experiência, a palavra, mas como que você sabe que eles estão verdadeiramente arrependidos? Então, quais atitudes práticas demonstram na tua visão que alguém realmente está permitindo que Deus transforme esse caráter? Bem intrigante, né? Realmente causa alguns desconfortos à vida cristã, porque, como você citou há pouco, as pessoas começam a cobrar. Não é você agora que é o convertido, né? E o arrependimento, ele é o início do processo da transformação. O arrependimento, ele pressupõe que eu realmente queira mudar.
Mas quando a gente sente o perdão de Deus, o nosso coração fica grato. E aquilo que foi dor, foi sofrimento, agora vai ser exemplo. E esse trabalho, essa pergunta aí do policial, ela provavelmente é respondida quando nós mostramos essa gratidão que nós temos a Deus, que agora a gente quer que essa experiência seja vivida por outras pessoas. E principalmente aquelas pessoas que parecem estar no fundo do poço, aquelas pessoas que parecem não ter esperança. Essas estão mais necessitadas desse contato com Cristo. Somente Cristo é que vai fazer essa transformação nas pessoas. Mas o nosso papel é levar essa alegria da transformação que aconteceu conosco para as pessoas. Nós começamos a ser missionários nesse momento em que nós queremos que os outros percebam o que a gente percebeu. Perfeito. E é interessante que só Cristo conhece o nosso coração, né? Sim. É muito fácil hoje em dia a gente viver uma vida aparentemente de um cristão, sendo que quando ninguém está olhando, eu estou fazendo aquilo que eu bem entendo, né? Exato. E aí quando você tem um arrependimento sincero e um processo de transformação real, a gente começa a ver nos pequenos detalhes que aquilo mudou, né? Aquela atitude que quando realmente ninguém está vendo, você passa a ter uma atitude diferente. Não mais preocupado em agradar, mas preocupado em não desconectar o teu coração de Deus, né? Não viver essa experiência do distanciamento. Né? A gente sente assim uma responsabilidade maior, porque eu continuo sendo pecador. Me arrependi, mas continuo sendo pecador. E, de repente, um deslize, um vacilo, isso vai agora também trazer dedos apontando. Né? E isso também pode servir de pedra de tropeço para outras pessoas. Então, a gente precisa ter essa preocupação de vigiar a nossa vida. Mostrar que o arrependimento, ele continua. Ou seja, e esse processo de transformação, ele continua. Ou seja, eu me arrependo. Quando eu me arrependo, eu permito viver uma transformação que vai mudar o meu caráter, vai me transformar mais próximo do caráter de Deus, mas isso também é usado como ferramenta de evangelismo. Exatamente. Porque aquilo que eu faço, muitas vezes, é o mais próximo do que a pessoa vai ter de uma Bíblia, muitas vezes. Né? E a gente tem que ver que isso é a graça de Deus. É a graça de Cristo. Só a graça de Cristo que pode fazer essa mudança nas pessoas, e a gente quer essa mesma graça que nós recebemos e passar para outras pessoas e dizer, olha, eu também sou pecador. Talvez não seja o mesmo pecado que o seu. O meu pecado é diferente, mas para Deus pecado é pecado. Mas a graça dele me alcançou. E eu tenho uma oportunidade de cair, levantar e continuar. Você também pode, sabe? E olha que legal, a gente quando aceita a graça, porque muitas vezes a gente fala a importância de pregar o evangelho, quase como uma obrigação do cristão, de ter que fazer o que é certo. Só que quando você vive a experiência real do arrependimento, você sabe que você errou. Você sabe que você pecou e pecou feio. Até como a gente diz, né? A própria palavra nos traz, né? Aonde superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo que por mais longe que eu possa ter vivido uma vida de Deus, eu experimento a real graça, eu não tenho a obrigação de pregar, eu tenho o desejo de contar para as pessoas que ele também pode viver essa experiência. É quase como a gente viver uma grande experiência na vida e querer que as pessoas também experimentem aquilo, né? Então, uma vida de evangelho, uma vida de pregação, uma vida de evangelismo passa a ser quase que natural, porque eu estou tão ansioso em que as pessoas conheçam o que eu conheci, que eu passo a ter uma vida entregue a isso, né? E aí você tocou num ponto importante, que é a graça de Cristo. Depois do arrependimento vem a maior verdade do evangelho, né? Que é o perdão. Deus, ele não só perdoa, mas ele restaura. Ele faz questão de
no momento que a gente confessa os nossos pecados, ele nos remove toda aquela sujeira e nos reveste a partir dali com a sua justiça perfeita. Certo. A lição ela utiliza a imagem da veste como uma forma de mostrar, como ilustrar. Né? A própria palavra, Cristo utiliza da parábola da veste como uma forma de mostrar como que funciona essa graça. Então, pegando essa parábola da bodas que a lição traz e a Bíblia nos traz, certo. O que significa espiritualmente, Márcio, estar vestido com a justiça de Cristo em vez de confiar na minha própria justiça? Lá em Zacarias 3:4, eu leio aqui na versão que eu tenho, diz assim, o anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as suas roupas impuras. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. A ilustração das vestes nada mais é do que a gente se despir do pecado. Aquelas vestes sujas, impuras, que é o pecado, elas só podem ser limpas pelo sangue de Jesus. Eu lembro que certa vez eu vi alguma informação sobre em uma indústria que eles usam sangue de animais para limpar o açúcar, para deixar ele branco. E aí eu entendi por que o sangue de Cristo nos purifica, né? E a outra situação é que a parábola das bodas, a pessoa vai lá com vestes inadequadas. E o que é mais interessante, que eu até comentei com a Valéria, é que o rei toca no ombro dele e diz amigo, demonstrando aí que a pessoa não era desconhecida. Havia um relacionamento. Havia algum tipo de relacionamento. Havia. E muitas vezes a gente corre esse risco de conhecer a Cristo, mas não querer usar as vestes que Ele nos proporciona, né? Então, ainda em Zacarias mostra que Satanás está ao lado de Josué acusando, né? E quando é dado a ordem para tirar as vestes dele, é como dizer para Satanás, a graça, a justiça de Cristo é suficiente para purificar, né? Então, nós não somos limpos, purificados, porque tomamos a ação de tirar as vestes, não. É porque nós aceitamos a veste de Cristo. Perfeito. E é tão importante esse ponto, mas porque há uma dúvida muito latente hoje no mundo cristão, que é, se eu tenho a graça, então não importa o que eu faça, eu tenho a graça para me resgatar, para justificar. Então quer dizer que eu não preciso fazer nada. E aí eu entro num dilema, né? Se eu estou fazendo, se eu estou arrependido e eu faço bem, mas não posso ser salvo pelas minhas atitudes, é pela graça, então por que eu preciso fazer o bem? Então é um tema que a gente poderia ficar por horas discutindo, mas trazendo para a prática, a gente precisa mais do que nunca entender que a salvação ela é pela graça. No momento em que Cristo me tira da lama, Ele me lava do pecado e Ele me dá uma nova veste, a partir daquele momento é uma escolha minha pular na lama de novo ou não. Mas não é porque eu recebi essa graça que agora eu não tenho mais nenhum tipo de responsabilidade. Se eu verdadeiramente aceitei esse perdão de Deus, a minha atitude vai mostrar, né, através do que eu faço, o quanto eu realmente amo a Cristo, o quanto eu faço não pela obrigação, mas como uma resposta ao amor e ao perdão que Ele me traz, né? Então, dentro desse tema ainda, Valéria, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, a gente recebe a sua justiça e sem a graça, absolutamente ninguém pode se salvar. Não importa o que eu faça, Deus não vai me amar mais nem menos. Não tem o que eu faça para que Deus me ame mais, não tem o que eu faça para que Deus me ame menos. Então, a graça, ela é, como o próprio nome diz, ela vem de graça, porque Cristo
morreu na cruz do Calvário, no meu lugar, no seu lugar. E a primeira coisa, eu preciso aceitar essa graça para verdadeiramente receber o perdão. Mas como que eu posso viver diariamente dependendo da graça de Cristo? Tirando até essa ideia de autossuficiência que o mundo nos traz, que é minha responsabilidade, eu tenho que... E muitas vezes o cristão ele entra num looping de querer lutar contra o pecado como se ele tivesse poder para lutar contra o pecado. Esquece que é pela graça, não é pelas minhas forças. Né? A gente não pode esquecer que tem a graça, mas Cristo ele é justo. E eu fui pesquisar o que é justiça. Justo, assim, ao pé da letra, né? Como se fala. Justiça. Ser justo é agir com imparcialidade, imparcial. É uma pessoa honesta, ela usa de honestidade e respeito, dando a cada um o que lhe é de direito. Ou seja, cada um de nós deveríamos receber a morte como justiça, mas pela graça. Quando eu li sobre justiça, eu me emocionei. Porque é muito mais profundo do que se pode imaginar. Esses assuntos que parece que a gente fala de forma assim tão natural, a morte de Cristo, a justiça, a graça de Cristo. Mas se você for pegar a palavra a fundo e você for analisar, gente, é muito mais profundo do que você possa imaginar. A graça de Deus é algo maravilhoso, porque Ele é justo. Se Ele é justo, Ele é imparcial. Eu e você, a gente não consegue ser imparcial. É muito difícil, sabe? Honesto até pode ser, mas imparcial é complicado. Imagina se você tem alguém da tua família no qual você tenha que tomar partido para um lado. Você acha que não vai ficar do lado da sua família, de algum familiar, de algum amigo? Vai, é difícil ser imparcial. Mas Jesus não, Ele nos ama de forma igual. Ele é imparcial. Por isso que a justiça dele, a graça e a justiça andam juntas. Da mesma forma que eu te dou a graça, mas eu sou justo. Eu não vou dar para você uma graça e para ele outra, porque eu sou imparcial. Você está entendendo como esses contrapontos eles têm que fazer sentido na vida do cristão para que a gente possa entender o contexto que nós estamos vivendo agora, porque é totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já viu. Pegando um gancho, olha que interessante, né? A gente só compreende o tamanho do sacrifício de Cristo e a maravilhosa graça quando a gente olha para a justiça. Porque é muito fácil. O que é o perdão? Eu perdoo você. A gente precisa entender que o perdão, alguém pagou essa conta. Sim. Se você me deve um dinheiro e eu falo, tá perdoado, eu paguei aquele valor que você me deve. Então, alguém teve que pôr a mão no bolso e pagar. Não existe almoço grátis. Não existe. Então, quando a gente fala de arrependimento e de perdão, não é porque Deus ele simplesmente nos perdoou. Não, ele pagou o preço do pecado para que nós pudéssemos ter acesso à graça. Exato. Então a gente só consegue reconhecer a grandiosidade da graça, do plano de salvação, quando a gente entende que Deus é justo. Sim. Deus ele não é imparcial, né? Deus é justo. Ele é justo, ele é imparcial, ele é honesto e ele faz as coisas mesmo do que é lhe direito. Perfeito. Eu lembrei aqui, inclusive até coloquei no início, na oração, umas palavras que eu ouvi de um pastor amigo nosso, Fábio Everton, ele falava uma frase bem interessante, né? Ele diz assim, eu não mereço a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas eu aceito. Né? É isso. Então, quando a gente recebe a graça de Deus, a gente sabe que não merece, mas não tem como não aceitar. Que bênção, né? Olha só. Infelizmente o nosso tempo já passou, a gente precisa finalizar, mas como conclusão, o arrependimento, então, ele não é o fim da jornada, ele é o começo da jornada, Sim. né? Deus nos chama não para uma vida de culpa, mas para uma vida de transformação, de perdão, de renovação. E sem o entendimento de que Deus é justo, Deus é imparcial, mas ao mesmo tempo Ele nos dá a graça e pela graça somos salvos, isso nos dá a esperança
de poder viver aquilo que é o Continuar auge. essa caminhada, né? Exato. Continuar essa caminhada. Exato, até porque no fim, o maior milagre que o Evangelho nos traz é que pecadores arrependidos podem viver reconciliados com Deus. Então, Amém. se a gente pode sonhar com um novo céu, uma nova terra, é porque Cristo pagou o preço no nosso lugar e nos dá essa graça maravilhosa. Amém. Que bênção ter você com a gente aqui. Obrigado por você ter acompanhado conosco esse estudo. Se você gostou, já põe teu like aí, põe teu comentário. O que foi mais importante para você dessa lição? O que mais fez diferença para você? Manda para aquele teu amigo, amiga, família, alguém que esteja precisando desse alimento espiritual. E não deixe de nos acompanhar. Toda semana a gente traz aqui um novo estudo, uma nova recapitulação. Amanhã, no sábado de manhã, temos a transmissão do culto. Então, se mantenha conectado com o nosso canal. Se inscreva para você não perder nada, porque a gente está sempre trazendo algo novo para você. Que Deus abençoe o teu sábado, que Deus abençoe a tua vida e a tua família. E nos encontramos na próxima semana. Amém.